I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading slow. Olá, graça e paz, eu sou o pastor Robinho, sou pastor da Igreja Rede Apostólica e eu tenho para você uma palavra de Deus hoje. Esta semana eu estava analisando um depoimento de um passageiro que entrou no meu carro. Todo mundo sabe que eu sou motorista de aplicativo, né? E como sempre eu falo em todos os lugares, trabalhar com isso é verdadeiramente um trabalho de psicólogo. Meu carro parece um consultório psiquiátrico de tantas pessoas que entram ali, e eu acredito que isso deve ser até de Deus, que se abrem um coração e contam experiências e a gente vai dialogando durante o caminho. Algumas pessoas eu consigo até falar de Jesus e é muito, muito legal, assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Nesse tempo que eu tenho trabalhado, já vai fazer, estou indo para 3 anos, o que eu posso dizer para você que durante todo esse tempo a experiência que eu tive é que eu pude analisar que as pessoas estão cada vez mais necessitadas de serem ouvidas. E eu ouvi um depoimento essa semana de um senhor e ele entrou no carro, a gente começou a conversar e falar sobre viagens e tal. Fui falando para ele um pouco aqui do canal e ele compartilhou comigo uma experiência da vida dele que é chocante e eu quero assim compartilhar com vocês, porque assim que ele desceu do carro eu fiquei pensando sobre aquele depoimento e eu falei, poxa, o que será que isso pode me trazer de proveito? E olha só, ele comentou, ele falou comigo que ele era casado há mais de 25 anos com uma pessoa, a mulher da vida dele, a mulher que ele amava demais, e um dia chegou um diagnóstico na sua casa, bateu na sua porta um diagnóstico de câncer na vida da sua esposa. E aí, lógico, como toda notícia ruim, né, principalmente uma notícia dessa, abala todo mundo, abala a família, abala o relacionamento, abala todo mundo. E eles, obviamente, ficaram chocados com aquilo. Mas aí ele falou pra mim assim, sabe, uma das coisas que eu comecei a pensar e analisar sobre tudo aquilo, sobre aquela, vamos dizer assim, aquela desgraça, né, que chegou na nossa família, na nossa casa, eu comecei a analisar o que eu poderia fazer para ajudar. A cura eu não tenho, os médicos estão tentando fazer o possível. E aí ela, né, começou a progredir ali a enfermidade na vida dela e ela chegou a fazer uma cirurgia. E a cirurgia, o câncer era no pescoço, né? E a cirurgia que ela fez foi bom de momento, mas com os exames que ela foi fazendo depois, mostrou que estava ainda ali crescendo outro câncer no pescoço dela e estava subindo para o cérebro. E aí ele foi chamado no hospital um dia e os médicos falaram para ele assim, olha, a sua esposa ela não tem mais que 8 meses, 1 ano aí de vida. Então a gente está já alertando vocês e também preparando vocês aí para a possível morte que vai vir e para que vocês estejam preparados, né? Imagina, que notícia ruim, misericórdia, ninguém quer receber uma notícia dessa, na verdade, principalmente se tratando de um ente querido. A esposa, como ele disse para mim várias vezes, ele repetiu, a mulher que eu amava, a mulher da minha vida, que eu constituí casa, família, eles têm 2 filhos, né? E aí os dias foram passando e ele falou, poxa, o que eu posso fazer para ajudá-la? Além de estar aqui, ele abandonou o emprego, para vocês terem ideia, e cuidou dela durante todo o tempo ali que ele pôde. Ele planejou então uma viagem. Eles nunca tinham feito uma viagem longa, uma viagem grande, que levasse longos dias, que conhecessem vários lugares. E ele falou, poxa, já que ela tem então 8 meses ou 1 ano aproximadamente de vida, eu vou planejar uma viagem e fazer a viagem dos sonhos dela. Ela tinha um grande sonho, desejo de vida, de conhecer todo o litoral brasileiro. E aí foi isso que eles fizeram. Então ele foi, juntou todas as economias que ele tinha, todo o dinheiro, tudo que ele pôde fazer e juntar, preparou o seu carro, as malas e foram para a estrada. E ele contando para mim como foi durante o tempo ali de viagem, os lugares que eles passaram, eles subiram toda a costa brasileira, desde São Paulo aqui, né, o litoral paulista, e subiram até o Maranhão e fizeram aí todo esse percurso, conhecendo praia por praia e realizando em si o sonho da vida dela, que seria esta viagem. Bom, ele retornou de viagem e o câncer começou a piorar, subiu para o cérebro, ela ficou um bom tempo ainda acamada, né, vegetando na cama.
assim era o que ele me falou, e ela veio a morrer e não muito tempo depois que eles voltaram desta viagem. Bom, o que ele me falou de tudo isso? Ele falou assim, olha, foi a melhor viagem da minha vida e foi a melhor viagem da vida dela. Foi o que eu pude fazer, os últimos instantes, os últimos momentos que nós passamos juntos, aquilo gravou na minha memória e eu tenho certeza que aquilo foi a maior felicidade que ela pôde ter na vida dela. Que ao invés de ficar na cama, vegetando, esperando a morte chegar, eu fui realizar e fazer o máximo de prazer e alegria que eu podia dar para ela, que foi através daquela viagem. Enfim, depois que ele desceu do meu carro, eu fiquei pensando sobre tudo aquilo que ele falou. E eu imagino e tenho certeza que isso é até mesmo Deus que traz ao nosso coração essa reflexão para que a gente possa tirar lições de vida através de uma história como essa. E aí eu comecei a pensar, poxa, se ele tivesse esperado a morte chegar em casa, se ele não tivesse feito nada disso, se essas memórias que hoje ele tem, que ele diz que as melhores memórias que ele tem, que são através dessa viagem e dos últimos momentos que ele passou com ela, se ele não tivesse feito isso, talvez ele hoje não teria essas boas lembranças, talvez o câncer, a doença, o progredir dessa enfermidade, talvez seriam as últimas lembranças, uma tristeza, na verdade, mas não, ele tinha na vida dele esta alegria e essas boas lembranças. E eu comecei a pensar e analisar, eu falei, olha, realmente, o que a gente pode tirar de proveito? A gente pode entender com isso que Deus deixou para nós desfrutarmos a nossa vida da melhor forma possível. Porque a gente tem que esperar às vezes chegar a esse ponto para valorizar quem está do nosso lado, para valorizar a nossa família, para valorizar um amigo, um ente querido, principalmente a esposa ou o marido. Por que nós temos que esperar esse tempo chegar para nós darmos o devido valor? E a gente sabe que tem pessoas que muitas vezes têm condições financeiras para fazer uma viagem e não faz, simplesmente a vida passa e é como a gente diz, não vai nem para Praia Grande, né? Não conhece nem Jarinu, que é próximo. Então assim, aproveite a vida, faça a viagem dos seus sonhos, planeja. Faça o que você deseja, o seu coração. Ah, pastor, mas a minha vontade não é viajar. Minha vontade é comprar um carro dos sonhos, é comprar a casa dos sonhos. Planeje. Tudo aquilo que a gente planeja e coloca nas mãos de Deus, com certeza nós vamos ter bons resultados, porque Deus, Ele deseja que os seus sonhos sejam realizados. E Ele é o realizador dos nossos sonhos. Por que não fazer isso hoje? Por que não aproveitar a vida, né? E como assim? Como nós podemos aproveitar? Analisando na Bíblia, eu tirei um versículo que eu vou ler para vocês que está em Eclesiastes 3, no capítulo 22, eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: assim eu compreendi que não há nada melhor do que a gente ter prazer no trabalho. Esta é a nossa recompensa. Pois, como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Isso está em Eclesiastes. Então nós analisamos que esse versículo está dizendo que o nosso maior prazer é desfrutar do fruto do nosso trabalho. E como é isso? Deus deixou para nós uma vida livre. Deus quer que nós sejamos livres. É lógico, a liberdade que eu estou dizendo para vocês é uma liberdade com limites também. Uma liberdade que não ultrapasse as leis de Deus, que não ultrapasse a vontade de Deus e aquilo que Ele determinou para que a gente faça aqui na terra. A verdadeira liberdade é nós entendermos a vontade, a plena vontade de Deus e incluir isso em nossa vida. E nós, então, a partir desse momento, caminhar diante da direção de Deus, na sua vontade e aproveitar as coisas que Ele deixou para nós. Eu acompanho um canal de um viajante que ele viajou por toda a América do Sul e América do Norte e acompanhando no seu canal, vendo as coisas lindas que ele mostra ali em todos os países que ele passou, eu vejo o quanto Deus foi generoso com cada um de nós. E nos deixar lugares lindíssimos, que a gente pode aproveitar, que a gente pode desfrutar, a natureza em si, todas as coisas que a natureza pode nos proporcionar. Por que não? Por que não sermos livres? Por que não então viver isso que a palavra está dizendo aqui? Desfrutar o melhor da nossa vida, do nosso trabalho, através do nosso trabalho, desfrutar o melhor da nossa vida. Porque, como diz aqui no finalzinho do versículo, pois como é que podemos saber o que vai acontecer depois da nossa morte? Como há de saber? Nós sabemos que após a nossa morte
nós, aquele que é cristão, servo de Deus, lavado e remido, vai seguir para onde? Para o céu. Ele vai descansar e aguardar a volta de Jesus, ok? Mas o que ele quer dizer aqui então? Que após a morte não tem como mais você desfrutar disso tudo aqui. Então aproveite o seu dia, aproveite a sua semana, aproveite as oportunidades, porque na verdade nós somos o povo de Deus e sobre nós existe essa promessa de que nós seríamos livres, felizes e desfrutaríamos do melhor dessa terra. Amém? Então fica aí esse depoimento para vocês. Eu fiquei muito pensativo depois que eu vi essa história, né, desse senhor, e eu falei para ele ainda dentro do carro, eu falei assim, olha, isso foi com certeza a melhor escolha da vida de vocês, foi a melhor escolha que o senhor fez. E ele falou, realmente, ficou marcado na minha memória, e eu fui muito feliz com ela, e essa viagem marcou, e eu lembro dela, vou lembrar dela para sempre, e foi maravilhoso, ok? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus, que você possa continuar aqui no nosso canal, curtindo nossos vídeos. Vou estar postando cada vez mais aqui, com uma maior frequência, ok? Então não esqueça de compartilhar, principalmente se inscrever em nosso canal, tá bom? Divulga aí para toda a galera e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de cada um de vocês. Um beijo do Pastor Robinho, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.